Olá pessoal, tudo bem? Bem, irmão, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Agora são quase 20 horas desse dia 30 de outubro, né? Nós já temos aí o novo eleito a conduzir esse país por mais 4 anos e eu acredito que esse resultado ele contrariou muitas pessoas, né? Trouxe decepções a muitas pessoas. Muitas pessoas não estão entendendo. Porém, pessoal, em todo esse tempo que nós temos pregado, que nós temos compartilhado mensagens aqui com os irmãos, nós temos sempre procurado alertar os irmãos com a seguinte frase, com duas frases que eu termino meus vídeos. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. E eu conversava, né, com a minha esposa, a gente sempre estamos batendo um papo, e eu sempre digo que neste mundo em que nós vivemos, vai se cumprir a palavra de Deus. Não existe oração que eu possa fazer que vai impedir que a palavra de Deus se cumpra. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, onde tem como título o princípio das dores, Lucas 21, versículo 7, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Né? Lá no versículo 5, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, de dádivas. Então disse-lhe Jesus, veja estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então era sobre aquilo que ele estava falando. Senhor, quando é que sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganado. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aí diz lá no versículo 25, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, pessoal, quando nós falamos aqui para as pessoas a respeito dessas coisas, né, do que nós estamos lendo aqui, nós podemos perceber que a profecia bíblica, ela não nos garante dias por vir de paz. Ela não nos garante dias por vir, pessoal, de vida boa. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala, os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Meus irmãos, quando eu pego a Bíblia, né, com o entendimento do Espírito Santo, quando eu pego a Bíblia e começo a ler, examinar ela e vejo essas coisas, eu vou me espantar com o quê?
Hum? Com o que eu vou me espantar? Eu coloco a minha vida aos cuidados daquele que tem zelo pelos seus, que tem cuidado pelos seus, porque ele diz que nenhum dos nossos fios da cabeça serão tocados. Ele nos guarda. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? O Salmo 91 nos garante isso, e descansa à sombra do Onipotente, né? Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. E quando a palavra de Deus fala em ela se cumprir nesses últimos dias, que antecede o arrebatamento, né, que é esse princípio das dores que nós estamos vendo a cada dia desenvolver neste mundo, né? Nós, a Igreja de Cristo, ainda está por passar por grandes momentos de princípio das dores. Nós não vamos chegar à grande tribulação, mas nós vamos passar momentos terríveis dentro do princípio das dores. Terrível, maior, vai ser na grande tribulação, mas aí a Igreja de Cristo já terá sido arrebatada. Mas no princípio das dores, ele já diz que nós temos que perseverar até o fim. E colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, colocar a nossa confiança ao autor e consumador da nossa fé. Porque qual igreja que Deus vai ouvir nesse mundo? Qual a igreja? Olha a bagunça que estão fazendo de oração ao reino dos céus. A quem que Deus vai atender em nome de Jesus? Aquele que pediu a eleição de Lula ou aquele que pediu a eleição de Bolsonaro? A quem que Deus ouve? A quem que Deus ouve? Hã? Porque a própria igreja de Jesus, ela não se reúne para um propósito. A própria igreja de Cristo, ela não tem, pessoal, assim, direcionamento, posicionamento de união. Nem na própria doutrina. Nem na própria doutrina, a igreja, ela se reúne para dizer assim, olha, vamos seguir uma linha de evangelho. Então nós que somos servos de Deus, temos que colocar a nossa confiança em Deus e entender o seguinte, que tudo está no plano dele. E nos preparar para o encontro com ele nos ares. Olha, meus irmãos, eu falo isso com muita alegria. Eu estava ontem lá na montanha, fazendo minhas orações ali, passando um momento ali com Deus, e eu, mais uma vez, eu tive o privilégio de Deus de ter assim um relance, eu não estava dormindo, um relance do que diz respeito ao arrebatamento. Eu até falei com a minha esposa, eu falei, filha, eu estava lá no monte e eu senti Deus falando comigo que o arrebatamento ia acontecer no dia dessas eleições. Está perto, meus irmãos. Deus está peneirando. Deus está realmente fazendo o que aconteceu com aquelas 10 virgens. E ele vai vir buscar as 5 prudentes. Seja prudente. Não se corrompa com este mundo. Guarde o seu azeite. Não se corrompa com esse modismo desse mundo. Mantenha as suas vestiduras brancas. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer, meu irmão. Você pode ter certeza e não está longe disso acontecer. Você pode ter certeza que nós estamos a passos curtos para que o nosso Senhor venha nos buscar. Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Até o próximo vídeo.